Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 13, 14, 15 e 16. O sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Jesus vira para a multidão, também para os seus discípulos que estavam ali, e durante o seu ensinamento, que é conhecido como Sermão do Monte, ele fala sobre diversos assuntos, e um dos assuntos que o Senhor vai falar, ele fala por intermédio de metáforas. Ele vai virar para os discípulos dele, e para aqueles que estavam ouvindo a palavra libertadora do Evangelho, e vai dizer para eles: vocês são o sal da terra. Algumas pessoas podem não compreender o significado dessa metáfora. O que tem a ver o sal da terra? O sal, ele contém algumas propriedades que são espetaculares. Muitas pessoas não fazem ideia das propriedades que contém no sal. O sal, ele serve para salgar, obviamente. Ele dá sabor aos alimentos. Quem aqui já comeu uma comida sem sal? É ruim, né? Mas o sal, ele tem que ser usado na medida correta. Se você colocar 1 quilo de sal numa panela de arroz, ninguém consegue comer. Tem que ter a medida correta. E Cristo sempre ensinou para os seus discípulos que eles deveriam ter a medida correta, estar na posição correta, no lugar correto, fazendo as coisas corretas. Uma das propriedades do sal é dar sabor, é servir para temperar. Mas uma outra propriedade muito importante, talvez para aquela época até mais importante do que ser tempero, era a propriedade de conservar. Hoje muitas pessoas não têm noção porque possuem uma geladeira, possuem um freezer em casa onde você congela os alimentos, você congela o peixe, você congela a carne, você cozinha ali um feijão e coloca nos potes e congela, principalmente carne.
Mas há 2000 anos atrás não existia a tecnologia da geladeira, e se você não morasse num lugar muito frio, as carnes, por exemplo, se estragariam. Então o que eles faziam? Eles salgavam o alimento. É por isso que você ainda vê hoje sendo vendido em supermercados, feiras, a carne seca, né? Eles pegam ali vários tipos de carne, salgam bem salgado, e vocês veem que não precisa de resfriar. Elas ficam ali num balcão e não estraga, porque o sal tem a propriedade de conservar até mesmo o peixe. Quando chega a época aí que o pessoal vai fazer o bacalhau, você não vai achar o bacalhau dentro de uma geladeira de mercado ou num freezer. Ele está numa banca, coberto de sal. E ele estraga? Não estraga, porque o sal, ele conserva. Quando Jesus vira para os seus discípulos e diz para eles: vocês são o sal da terra, ele está dizendo que vocês têm a propriedade de conservar este mundo. Isso leva a muitas questões, porque nessa mesma fala o Senhor vai fazer um porém. Ele faz uma afirmação: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se o sal perder as suas propriedades, que são aquilo que fazem ele ter a sua importância, para que ele vai servir? E isso nos faz pensar, nos faz meditar na nossa postura diante da sociedade. Eu não estou dizendo apenas hoje, mas ao longo da história da igreja, desde Jesus Cristo até os dias de hoje, a igreja tem sido o sal da terra. O sal tem conservado o mundo, mas com o passar dos séculos, aos poucos, parece que o sal está perdendo as suas propriedades, o seu poder de conservação, o seu poder de temperar, de dar sabor. E é por isso que o sal é apreciado. E nós olhamos ao longo dos séculos e nós vemos a sociedade à nossa volta, cada vez mais parece que o mundo está estragando. Viaje comigo nessa metáfora. Nós somos o sal da terra. O mundo, quanto mais vai se aproximando para o final dos tempos, mais ele está estragando. Isso é um alerta para nós. Isso é sinal que o sal está perdendo a sua propriedade. Quando nós olhamos para hoje, para a vida daqueles que se dizem ser cristãos, nos dias de hoje, que tipo de sal nós temos sido? No geral, há cristãos que estão enquadrados aqui, perdeu a propriedade, não serve para mais nada, a não ser lançado fora, porque não tem propriedade nenhuma para conservar, para dar sabor.
não tem as qualidades. E assim é o cristão e a sua vida. Se a vida do cristão não houver na vida dele as qualidades inerentes ao cristão, ele serve para quê? Pode servir para outras coisas, menos para ser testemunha de Jesus Cristo. É disso que Jesus está falando. Se você pegar o contexto, você voltar no versículo 11, Jesus vai dizer assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aí depois ele vai dizer: vocês são o sal da terra. O sal faz diferença. O sal faz falta. O sal, ele é notado, percebido. Se ele perde as suas propriedades, ele é lançado fora. Não serve para mais nada. Jesus está falando aqui do testemunho das nossas vidas. E me chama a atenção quando diz assim: quando vos insultarem, quando vos perseguirem por causa do meu nome, alegrem-se. Quantas vezes nós já fomos insultados, ou de alguma forma perseguidos por causa do nome do Senhor, ou por causa do Evangelho de Jesus Cristo? Que tipo de sal nós temos sido nas nossas vidas? Ora, o mundo está aí, apodrecendo, é antagônico com as propriedades de conservação do sal. É óbvio que o mundo não suporta a Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus disse isso. Na oração sacerdotal ele disse: Pai, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. O mundo os odeia por causa do meu nome. Jesus disse aqui, vocês serão insultados, perseguidos, vão levantar todo tipo de calúnia contra vocês por causa do meu nome. Ser sal. Isso significa que isso está apontando diretamente para o nosso testemunho de vida, para a forma como nós temos vivido nossas vidas como cristãos na presença de Deus. Somos sal para fazer a diferença, para poder conservar. O sal é conservador. A palavra de Deus é a mesma, ela não muda. Mas muitos que se dizem cristãos hoje, sal, que se dizem ser sal, estão deturpando, adulterando e querendo dizer que a palavra precisa de uma nova interpretação. O sal perdendo as suas características. Esse sal não serve para nada. Será lançado fora e pisado. Jesus está falando tanto das nossas vidas, do nosso testemunho como cristãos, do poder transformador do Evangelho em nossas vidas. Olha aqui para mim um momento. O poder do Evangelho sobre nós é algo tão extraordinário que é impossível
nós estarmos em qualquer lugar que seja e não sermos notados como aquilo que realmente somos, cristãos. Vocês devem lembrar que quando Pedro estava seguindo a Cristo de longe, quando ele estava sendo julgado na casa de Caifás, alguém disse para ele assim: você é um deles. Não sou não. Você fala igual ele. Você é igual a ele? Não. Você se veste igual a ele. Você é um dele. Ainda que se queira negar, e aqui não é o foco do que eu estou dizendo, mas o que eu quero dizer é que não tem como esconder. Você fala igual a ele, você anda igual a ele, você se veste igual a ele, você é parecido com ele, você tem o estilo dele. Nós somos cristãos, parecidos com Cristo, ou seja, somos chamados para fazer a diferença. Se o sal não salga, ele não faz diferença. Se o sal não conserva, ele não faz diferença. E aqui é algo que nós temos que perguntar para nós mesmos: temos feito a diferença? Na nossa família, temos feito a diferença? Estou falando a diferença para o bem, tá, irmãos? Porque tem gente que na igreja é uma bênção, em casa é um demônio, é o Satanás. Tem. Sou nascido e criado no Evangelho, já vi de quase tudo. Não vou falar que já vi de tudo, não, porque às vezes eu me pego surpreso. Ainda consegue me surpreender com alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Será que nós temos feito a diferença? Quantas vezes eu vi jovens cantando na igreja, falando em línguas estranhas, aquele rebuliço, aquele reteté, aquela coisa extraordinária, ali no meio do louvor, tocando, cantando, e quando iniciava a pregação, saía da igreja, descia a rua e ia no bar da esquina tomar cerveja. Será que nós temos feito a diferença? Eu sempre me pego batendo na mesma tecla. Eu acho que eu vou morrer falando a mesma coisa. O temor de Deus é aquilo que nós fazemos sem estar preocupado com o que os outros vão pensar ou falar. Você vai estar preocupado com o que Deus vai pensar de você. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. É a mesma metáfora. Jesus continua: vocês são a luz do mundo. Imagine, um mundo em trevas. Olha a responsabilidade. Nós somos a luz que ilumina o mundo. Às vezes eu me pego pensando, por exemplo, um farol. Alguém que está velejando no mar, às vezes perdido, às vezes enfrentando risco de naufrágio, tempestades, desesperado sem saber se vai conseguir sobreviver, às vezes dias, semanas, meses, e de repente ele vê um farol, a luz de um farol. Tentem imaginar a alegria do coração de alguém que está num barco, sem esperança, perecendo, e de repente ele enxerga uma luz de um farol. Sabe o que significa? Direção, terra seca, segurança,
salvação. Vai naquela direção que você será salvo. Nós somos a luz para este mundo, o mundo que está em trevas, caminhando para um abismo, porque eles não enxergam. Nós conhecemos o caminho, porque Cristo disse: vocês conhecem o caminho. Vocês sabem para onde eu estou indo. Vocês conhecem o caminho. Que caminho é esse, Senhor? Eu sou o caminho. Glórias a Deus. Nós somos a luz para esse mundo. Aí ele vai dizer assim: não tem como esconder uma cidade que está construída em cima de um monte. É impossível. Como que esconde? Eu sei que as características das construções de antigamente eram bem peculiares e havia muita diferença do que nós conhecemos hoje. Mas, por exemplo, tenta imaginar, às vezes quando o tempo está bom, a gente dá uma olhada lá para Petrópolis, para a Serra, e a gente enxerga as luzes. Dá para ver, está lá no alto. Você consegue enxergar as luzes do Rio de Janeiro? Não dá para ver. Belford Roxo, Nova Iguaçu, não dá para ver, mas se você sair ali fora, você olha lá para o alto, tu enxerga a luz de Petrópolis, várias luzes, não tem como esconder. O que ele está dizendo é o seguinte: nós somos a luz para esse mundo, e essa luz não pode ser ofuscada. Se estiver faltando luz, tem coisa errada na nossa vida. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Em algumas traduções é debaixo de um móvel, debaixo de uma cama. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: é a questão de estar no devido lugar. Quando se acende uma candeia, você não vai pegar ela e colocar ela debaixo de um móvel, ou mesmo debaixo de uma vasilha. Você não vai enfiar ela debaixo da mesa. Para que se acende uma candeia dentro de uma casa? Uma candeia é uma lamparina, é para iluminar. Hoje nós temos luz elétrica. A luz elétrica da casa de vocês está debaixo da cama? Está onde? Teto. Alguém coloca uma luz elétrica debaixo de uma mesa? Não coloca. Atrás do sofá? Não coloca. Você coloca no teto para poder iluminar. A mesma coisa Cristo está dizendo aqui: não se pode esconder. Se você acende uma candeia e coloca ela no lugar errado, ela não vai cumprir o seu propósito. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês: nós somos chamados para ser luz para esse mundo, mas só cumpriremos o nosso propósito se nós estivermos no lugar certo. O lugar certo da candeia é no alto. Para quê? Para iluminar todos os que estão na casa. É para que todos possam ver a luz e ser beneficiados por ela. Nós somos a luz para esse mundo. Nós somos a luz para a nossa família. Nós somos a luz para os nossos amigos. Nós somos a luz para os nossos companheiros de trabalho, para os nossos círculos de amizade. Nós temos que ser luz e não trevas. Para isso, precisamos estar no lugar correto. Tem crente que quer ser luz, mas não quer estar no lugar certo. Aí acontece o quê? Acontece uma divergência de propósito. A luz está acesa, está ali a lamparina, tem o óleo, mas está escondida. Quantos cristãos têm o Espírito Santo,
têm a chama do Evangelho acesa no coração, mas não querem estar no centro da vontade do Senhor, para poder fazer a obra de Deus. Deus quer te colocar em lugares mais altos, e quantas pessoas têm se recusado? Deus tem chamado, e quantas pessoas se negam a ouvir o chamado do Senhor? A luz não é para estar escondida, não é para estar fora de lugar, nem fora de propósito, é para estar no centro da vontade do Senhor. Glórias a Deus. Assim, eu já estou encerrando. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nós somos luz, e a luz é para poder brilhar. Olha o que ele está dizendo aqui: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Quem tem luz na sua vida tem boas obras. É incompatível, não tem como a pessoa ter luz de Deus na sua vida e ter uma vida de más obras. Quando eu digo más obras aqui, são obras que escandalizam, obras que causam escândalo. São boas obras para poder fazer os homens olhar para as nossas vidas e eles entenderem que essa luz que ilumina as nossas vidas não provém de nós mesmos, mas ela vem de Deus. E toda e qualquer boas obras que nós venhamos a fazer, vem do Pai. Tanto que ele vai dizer assim: eles vão ver as vossas boas obras, eles vão ver essa luz sobre a vida de vocês, e eles vão glorificar o vosso Pai que está nos céus. Glórias a Deus, meus irmãos. Vamos brilhar, vamos estar no lugar certo, vamos atender ao chamado do Espírito Santo para as nossas vidas, sem reserva. O Senhor está nos chamando. Nós estamos vivendo os últimos dias, estamos quase no apagar das luzes do teatro da vida, daquilo que Deus preparou para a história da humanidade. Temos a plena certeza pelas Escrituras que nós estamos vivendo o tempo do fim. Não temos mais tempo a perder com picuinhas, não temos mais tempo a perder deixando gerar em nosso coração mágoa, ódio, rancor. Não temos mais tempo para isso. E além de não termos mais tempo para isso, nada disso é obra do Espírito de Deus nas nossas vidas. Isso é obra da carne, e quem cumpre as obras da carne não vão herdar o reino de Deus. Nós somos luz, nós somos chamados para produzir o fruto do Espírito Santo: amor, paz, longanimidade, benignidade, paz, temperança. Às vezes eu fico imaginando essas coisas como sendo uma aferição para as nossas vidas, uma prova para nós, e eu garanto para você que muitos ficarão reprovados. Deixa eu dizer para você mais uma vez: nós somos chamados para brilhar. A luz não é nossa, a luz é de Deus. Quando você esconde
Você está escondendo aquilo que não é teu. O Senhor te chamou, o Senhor te deu talentos, o Senhor te deu dons, e não é para enfiar debaixo da cama, não é para enfiar debaixo de uma mesa, não é para cobrir com uma vasilha, é para colocar no alto, para que todos vejam essa luz e glorifiquem a Deus. Todos nós temos um chamado. O Senhor está te chamando, o Senhor está falando com a sua igreja. Ouça a voz do Espírito Santo.